há 2 semanas atrás, na nossa última aula, eu passei para vocês aquela matéria sobre processo, né, de formação do relevo. Eu comecei falando sobre intemperismo, na verdade o que era relevo e tudo mais. Falei sobre os agentes endógenos, exógenos, tudo isso para explicar, na verdade, como que se forma o relevo da Terra. Né? E bom, vou dar uma rememorada hoje porque já tem um tempinho, as pessoas vocês podem ter esquecido, mas o relevo ele é o conjunto das formas que compõem a superfície terrestre, né? E caramba, agora entrou uma galera. Pessoal que está entrando, só lembrar de colocar o nomezinho no chat e ou lá no grupo do WhatsApp, da forma que acharem melhor, não tem problema. Só pra gente fazer aquela identificação, beleza? Obrigado, Gabriele, que respondeu aí que na última live tinham mais ou menos 15 pessoas, mas eu já vou iniciando, porque não dá pra guardar muito. Mas enfim, o relevo ele é formado por essa série de fatores, por uma série de fatores, mas esses fatores, no geral, eles são influenciados ou pelo que vem do interior da Terra, né? Pelos agentes do interior da Terra. Lembram que interior é endógeno, a gente vai ver muito essa palavra quando tiver no vestibular. Né? Não vão te dar mastigadinho falando do interior da Terra, vai vir dos agentes endógenos e também dos agentes exógenos. Exógenos, aqueles que moldam, né? Que eles são como escultores, são agentes que fazem a mudança no relevo a partir do que está aqui na superfície já mesmo. Não tem interferência do interior, né? Pode ser ação do sol, do vento, não sei se vocês lembram, eu passei. É, eólica, fluvial, tudo mais. E os endógenos seriam aqueles formados pelo interior da Terra, né? Tectônica de placas, o calor da Terra mesmo em si, o seu erguimento, vulcanismo e tudo mais. Deixa eu só aceitar mais essas pessoas. Prosseguindo, e aí vamos para a última parte do que tinha faltado para a gente fechar o tema de relevo. Eu vou começar na aula de hoje falando do final do tema de relevo e já vou prosseguir com outro tema, que é o tema de biomas, que está bem próximo ao tema de relevo. Lembrando que, né, a gente tem todos aqueles fatores lá que eu fui relembrando agora para a formação do relevo. Né? Tem todos os agentes endógenos, agentes exógenos e tudo mais. E lembrem que eu falei também da tectônica de placas, né, que tem o soerguimento da Terra, né, que faz criando cadeias de montanhas e tudo mais. E todos esses agentes vão trabalhando e esculpindo a Terra. Essa modificação está acontecendo agora. Né? Tem uma série de fatores que vêm do interior da Terra que vai esculpindo e tudo mais. Vai dando lugar na superfície da Terra a uma série de formações de relevos diferentes. Né? Em cada continente, em cada massa de terra acima das placas tectônicas, a gente vê uma série de formações de relevo, né, ou morfoesculturas desenhadas aí na superfície, todas elas de uma forma muito diferente das outras. Eu coloquei até aqui que o relevo pode ser dividido em 4 grandes formas, ou morfoesculturas, sendo elas montanhas, planaltos, planícies, depressões. A gente deve lembrar bastante disso da época da escola. Se não lembra, esse é o momento de relembrar. Coloquei aqui do lado um adendo, né, para vocês saberem o que significa morfoescultura e por que esse nome. Morfo vem do latim, significa forma mesmo, e ela junta com a palavra escultura, né, significa que é uma análise das influências do clima para a formação do relevo. E também existe a morfoestrutura, né, que é a relação direta entre a influência que a estrutura geológica, aquilo que está lá no interior da Terra, os agentes endógenos, lembrem, exerce sobre as formas de relevo. E agora eu vou explicar como que se formaram e como e também da origem dessas formas do relevo e
depois vamos nos debruçar também em como elas atuam e como elas existem no Brasil especificamente, né? Não que nossa ciência ela não é centrada somente no Brasil, mas a gente está no Brasil, vamos estudar mais especificamente sobre, mas é sempre bom frisar, né, que tudo que está acontecendo aqui tem relação. A Terra é um planeta inteiro vivo, né? Então, uma cadeia de montanhas que existe, sei lá, no Peru, pode ter influenciar, né, na estrutura e no relevo aqui no Planalto Central brasileiro. Vamos lá. O que são as montanhas, né? As montanhas elas são formas de relevo que se caracterizam por elevadas altitudes, né? Quando comparadas, claro, a outras superfícies, outros tipos de superfície, né? E podem ser considerados, né, os pontos mais altos da Terra. Aqui nesse exemplo, nessa foto, eu coloquei uma foto lá de Machu Picchu. Foi até o exemplo que eu dei. Machu Picchu fica no Peru, aquela cidade lá arqueológica, né, que tem uma grande fama, uma das 7 maravilhas da Terra e tudo mais. E as montanhas normalmente apresentam vales profundos e localizam-se geralmente em áreas de intensa atividade tectônica e ou vulcânica, né? Lembrem que eu falei como foi a formação dos Andes. A placa tectônica do Pacífico, ela se chocou e depois ela desceu abaixo da placa sul-americana. E esse choque, esse conflito entre essas duas placas acabou formando os Andes, né? Então esse exemplo aí de Machu Picchu é um belo exemplo de como que é formada uma montanha. Machu Picchu e os Andes, por exemplo, chegam a quase 6.000 metros de altitude lá no Aconcagua, que é o ponto mais alto das Américas. Um outro exemplo de forma de relevo é o Planalto, né? São áreas com uma relativa altitude, uma superfície mais ou menos plana, numa parte dela, e com limites bem nítidos. E geralmente são constituídos de escarpas e serra. Então, se vocês observarem na imagem, espero que esteja dando para ver legal, ela é um lugar bem alto, bem altão, mas ela não, diferente aqui do exemplo anterior da montanha, que tem alguns picos bem finos, reparem, o Planalto ele é plano no alto, por isso que ele é planalto, ele é plano no alto. É uma montanha que se caracteriza por ser bem reta, retilínea, assim, né, na parte de cima. E são superfícies acidentadas, mais acidentadas do que as planícies, né, mas são cadeias de montanhas com essa diferenciação. As planícies elas são acidentadas, mas elas são na parte baixa. Os planaltos, pelo contrário, eles são essas cadeias de montanha. Como que elas são formadas? Geralmente, os planaltos são formados por montanhas muito antigas, mas que foram se deteriorando, né, com ações, aquelas ações dos agentes endógenos que eu citei. Pode ser tanto, sei lá, pode ser pelos endógenos e pelos exógenos. Pode ser pelos terremotos, pode ser por agentes da chuva mesmo, que vai percolando por dentro do solo e vai formando grandes vales. Tem uma série de fatores que vai influenciando para a formação de planaltos, como esse da foto aí na Chapada Diamantina. Essa foto é na Bahia, na Chapada Diamantina. E... Opa, alguém quer falar? Sim, eu queria perguntar o que que é escarpas, eu não sei. Escarpa. Escarpa é uma formação que fica... Vou tentar passar o mouse aqui. Ela é uma área, na verdade, de uma montanha, de um morro, assim, que é inclinado, assim, tem uma inclinação. É basicamente isso, é uma inclinação num morro. Entendi, é que nem essa área que você está apontando, né? Que tem o paredão, aí tem uma parte mais inclinada. Isso, uma Que escarpa. tem aquela área mais verde, né? Isso. É, Beleza, professor, obrigado. beleza? Show, então. Deixa eu ver. O próximo slide é sobre as planícies. Entrou mais umas pessoas. Vamos lá.
Pessoal que tá entrando, só lembrar, coloca o nome no chat ou lá no grupo do WhatsApp pra gente fazer. Thaís falou que tem várias perguntas hoje. Quer falar alguma coisa, Thaís? Desculpa, porque eu não tô. Às vezes eu não consigo ver o chat, eu tenho que ficar voltando a tela. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, liguem o microfone assim e me chame, porque às vezes eu tô na outra tela e eu não consigo ver o que vocês estão digitando, beleza? Thaís, quer perguntar? Opa, ela saiu. Então vamos lá. A planície são áreas com uma fisionomia plana, né? Como o nome dá a entender, que possuem atitudes bem menores do que os planaltos e as montanhas, né? Que são os dois tipos que a gente apresentou anteriormente. Recebem uma grande quantidade de sedimentos, que são provenientes do desgaste das outras formas de relevo. Então, se a gente reparar aqui nessa imagem que eu coloquei, digamos que aqui nesse fundão tem um planalto e com o desgaste proveniente lá daqueles agentes exógenos, pode ser, por exemplo, os agentes exógenos, a chuva, que vai percolando lá o planalto, vai fazendo as rochas se soltarem, fazendo os minerais que estão lá em cima se soltarem, irem descendo, e vai sendo tudo depositado na planície. Então a planície geralmente é um lugar de dejeto, mas não no sentido negativo da palavra, do que está lá em cima, no planalto ou nas montanhas. Vai recebendo bastante aporte de nutrientes, minerais, tudo que tiver lá em cima vai sendo depositado na planície. Em geral, também é o tipo de relevo mais propício para ocupação humana, né? Que é basicamente onde a maioria dos brasileiros vive, né? Planícies ou planaltos mesmo, mas a maioria do Brasil está nesse tipo de formação de relevo. E como eu disse, né, é bom fixar sempre isso, que ela é caracterizada pelo predomínio do processo de acumulação de sedimentos. Essa é uma das características principais das planícies, que é bom fixar. Vamos lá para o próximo. E as depressões, para finalizar essa parte das formações de relevo, são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar ou da região ao seu entorno. Ou pode ser tanto mais baixo que o nível do mar ou mais baixo que o nível da sua região ao entorno. Tem alguns lugares na Terra que conseguem ser mais baixos que o nível do mar e também mais baixos que a região ao seu entorno. Essa foto, por exemplo, é do Mar Morto. Ele é mais baixo que o nível do mar, é quase 400 metros abaixo do nível do mar. É a parte no interior da Terra que é a parte mais baixa ao nível do mar. E quando uma localidade é mais baixa que o seu entorno, a gente fala que é uma depressão relativa, ou seja, se está no Planalto, por exemplo, e digamos lá no meio de Goiás, e tem uma grande depressão, um grande vale lá, esse lugar é uma depressão, beleza. Mas como ela está acima do nível do mar, o Planalto, lá no meio de Goiás, está um pouco acima do nível do mar. Então a gente chama isso de depressão relativa. Agora, quando ela é uma depressão que ela combina tanto estar abaixo do nível do mar e também estar abaixo do que está ao seu entorno, a gente chama de depressão absoluta. Então, só para fixar, sempre bom fixar com um exemplo. Esse exemplo aí da foto é o Mar Morto, que fica lá no Oriente Médio, entre Jordânia, Palestina e Israel, e é considerada a maior depressão absoluta do mundo. Fica, como eu falei, aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. E é uma depressão absoluta, né? Ela está tanto abaixo do nível do mar, quanto abaixo do nível dali do que está ao seu entorno. Então, vamos avançar para a fixação, para terminar o tema do que a gente começou há 2 semanas e eu não consegui terminar naquela vez. Eu vou terminar hoje explicando quais são as formas de relevo. Eu coloquei aqui uma imagenzinha que explica de forma um pouco mais didática o que é o planalto, depressão, planície. Reparem
que aqui tem a serra, que seria uma formação de montanhas um pouco menor do que o que se considera montanha mesmo. Cordilheiras é uma cadeia de montanhas. Colina é um morro pequeno. Vale é uma planície que fica entre as serras e montanhas e colinas, né, que geralmente tem um rio no meio. Depressão é aquela área que está abaixo do nível do mar ou abaixo do que está ao seu entorno, né? Aqui tem um planalto ao lado, né? E aqui tem uma depressão. Às vezes se combinam, tá? A depressão ela pode ser uma planície junto com uma depressão. Podem ser coisas combinadas. O planalto é que é bem marcado visualmente, né? Enfim, ficou compreensível? Deu para entender? Ou fui rápido demais? Eu já vou avançar para o próximo Pra tema. mim tá tranquilo. Obrigado. Tá tranquilo. Obrigado, Nádia. Vamos lá então para o próximo tema, que é biomas, que a gente já vai avançar para os temas biológicos, geográficos. Deixa eu só dar um gole d'água. O bioma ele pode ser definido como uma grande comunidade que interliga a vida animal e vegetal adaptadas aos ambientes. E bioma ele é a junção de bio, que é vida, e oma, que é massa ou grupo, né? É um grupo de vida. Então, a gente veio ao longo desses quase 2 meses já de aula trabalhando a formação da Terra. Eu comecei falando do processo de formação da Terra em si, falei lá no início eu falei da cartografia, expliquei o movimento de rotação, translação, expliquei como se formavam mapas. Depois avancei de como que a formação da Terra, lá o núcleo da Terra, influenciava na formação dos relevos também, né? E falei dos agentes exógenos, falei de intemperismo e erosão e como que isso influenciava no que a gente terminou de falar agora, na formação de cadeias de montanhas, planaltos, planícies e depressões. E aí, nessa cronologia, digamos que a gente está fazendo aí a linha da vida e da vida da Terra em si, a gente chegaria, né, à conformação de biomas, que é a vida na Terra mesmo em si, a vida animal e vegetal, acima, né, dessas formações de relevo. É onde a vida humana ela transcorre. E eu estou partindo para biomas agora porque tem muita relação com o que eu falei agora anteriormente, com as formas de relevo, né? Como eu tinha dito, lá na planície, por exemplo, é onde tem mais possibilidade de vida humana. E também é onde tem maior possibilidade de vida animal, né? Não que o homem não seja um animal, mas os outros animais que estão na Terra. E também de formações vegetais e tudo mais. Então, a gente vai tentar estudar aqui agora, né? Vamos ver se vai dar tempo da gente pegar todos os biomas marcadamente brasileiros, né? E sul-americanos, de uma maneira geral, porque eu não vou pegar biomas que só existem no Brasil, mas também pegam aqui a barco os nossos vizinhos. Os biomas eles são também classificados, né, como grandes áreas ecológicas com características semelhantes. Então, o que eu estava falando, numa grande planície, por exemplo, aqui no litoral brasileiro, é mais marcadamente propício que animais que vivem no litoral do Rio também vivam no litoral de São Paulo, porque tem clima parecido, tem formação de solo parecida. Então, vai gerando toda uma combinação de fatores. Isso, claramente, não é só de agora, mas pela conformação do tempo mesmo, que gerou uma série de fatores que conformou num grande bioma, né? Tem influências não só do relevo, como eu estava falando antes, mas também ele é influenciado tanto pelo clima, tanto pelo solo. O bioma é isso, é uma combinação que vai gerar a vida de clima, solo e relevo. Beleza? Essas três coisas conectadas, essas três coisas são as principais, mas as principais são clima, solo e relevo, que vão gerar a
conformação e de fatores mais propícios para a vida na Terra, naquele determinado lugar. E aí agora eu vou partir já para os biomas que existem no Brasil. Aqui está um mapinha, coloquei aqui para vocês darem uma olhada, tem uns estados embaixo. E na legenda eu coloquei também quais são esses biomas. Aqui bem verdão, grandão, tem a Amazônia. No centro do Brasil, indo até lá em cima, no Maranhão, está o Cerrado. Em vermelho está a Caatinga. Em azul a Mata Atlântica. E aqui embaixo tem o Pampa. E aqui bem pequeno, na lateral esquerda do Brasil, né, oeste, está o Pantanal, que é, junto com o Pampa, os dois menores biomas do Brasil. Claro que esses são os grandes biomas. Depois, se a gente fosse pegar para esmiuçar, a gente vai ver que tem algumas minúcias, assim, né? Isso aqui é uma generalização, mas é dessa forma que a gente estuda mesmo. Então, se atentem a isso. No final, eu vou passar umas dicas de leitura e coisas assim, para quem quiser se debruçar um pouco mais sobre isso e entender que às vezes no meio da Caatinga tem áreas de floresta amazônica, no meio do Cerrado tem também floresta amazônica, no meio da Mata Atlântica tem pontos de semiárido, ou seja, tem algumas curiosidades e características do território brasileiro, que é enorme, que tem a maior biodiversidade do mundo, que são bem propícias do nosso território mesmo. Então vamos nos debruçar um pouquinho sobre cada bioma desse. O bioma amazônico, como eu tinha dito, que é o maior bioma brasileiro, são mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, né? Ocupa quase a metade do território do Brasil, que tem uma alta pluviosidade, né? Tem chove bastante na Amazônia, são quase 3 mil milímetros por ano. Isso favorece, né, esse tanto de rio que tem na Amazônia e tanto de formação vegetal também, bem rica. Chove bastante, isso tem um solo geralmente plano, bem plano, o que favorece a formação de rios e da floresta. E também se caracteriza pela diversidade de ecossistema e que rica em biodiversidade de fauna, flora, e compreende a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, que vai permeando ali todos aqueles rios que existem lá. O principal deles, o mais conhecido, o rio Amazonas mesmo em si. Com uma problemática, né, que eu gosto sempre de frisar, não coloquei no slide, mas é sempre bom colocar também, que a gente agora se vê, não agora, né, mas já há alguns bons anos, com um problema do desmatamento, que é bem problemático, né, que vai acarretando numa série de problemas que impossibilita, né, que impossibilita a renovação do solo. Os solos eles passam por renovação, uma árvore cai, aqueles nutrientes eles vão sendo incorporados pelo solo e tudo mais, e todo um processo que a natureza ela cuida muito bem sozinha de restauração do solo, reposição de nutrientes, tem relação com a chuva e tudo mais. Mas como está tendo um processo de avanço do desmatamento para dar lugar à agricultura, a gente vai perdendo um pouco disso. Isso tem influenciado também diretamente nisso aí que eu falei das chuvas, né? Tem um fenômeno chamado que é um canal, é basicamente um canal aéreo que ligava as chuvas da Amazônia, trazendo essa chuva toda aqui para o litoral. É um caminho que as chuvas percorriam lá da Amazônia para cá, mas com o avanço da soja, do desmatamento, isso acaba se perdendo um pouco, aumentando, né, o processo de seca aqui no centro-sul brasileiro. A gente viveu um pouco disso alguns anos atrás, né? A gente teve um período de estiagem, teve um problema lá no Rio Paraíba do Sul, que ficou bem afetado. São Paulo, há 3 anos atrás, um pouco mais, teve o problema lá com a Sabesp, que foi influenciada por isso. O Rio também passou por isso há um pouco tempo atrás,
que tiveram que abrir as comportas lá. Então, tudo isso, vocês verem como os biomas eles estão conectados. A gente está distante pra caramba lá da Amazônia, mas que a gente é completamente influenciado pelo bioma amazônico. Então, se a Amazônia está sofrendo lá, a gente pode sofrer as consequências aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu queria comentar também, se não me engano, foi no ano passado que teve um problema lá em São Paulo de muita fumaça, né? De dia parecia que estava no começo da noite ainda e que aparentemente estava ligado muito a essa desmatação e as queimadas, né? Sim, total. Um bom comentário. Eu pensei em falar nisso e acabei esquecendo e você me lembrou. É, não chegou a tomar bastante. Não foi só São Paulo, mas Paraná, Mato Grosso. E eu tive uma viagem da faculdade há 2 anos atrás, que eu fui pro Mato Grosso mesmo, e eu peguei um pouco dessa época das queimadas lá, e é uma coisa bem bizarra mesmo, porque e você vê, lá se chegou em São Paulo, vocês imaginam como estava lá no Mato Grosso, né? Essa coisa de andar com máscara agora que a gente É, tem. se chegou lá, imagina o caminho até lá, como é que tava, né? Exatamente. A gente andava assim pela estrada e via uma fumaça assim, uma nuvem, você olhava para o horizonte, tinha toda uma camada de poeira e chegava assim no fim da noite, passava um papel higiênico no rosto assim, o tanto de fuligem tem na sua cara que você nem percebe que tá no ar ali e respirando aquela coisa tóxica e que chegou lá em São Paulo, por exemplo, né? E as pessoas só se tocaram, só virou assunto nacional quando chegou São Paulo e deixou São Paulo às escuras 3 da tarde, né? Parecia que o dia tinha virado noite, mas era fumaça das queimadas acontecendo tanto no Pantanal quanto na Amazônia, né? Influenciando diretamente o clima da cidade de São Paulo. Uma coisa bem absurda e tem sido intensificada muito, né, ultimamente, nos últimos anos, né? O processo de desmatamento da Amazônia aumentou muito nos últimos 2 anos, de uma maneira geral, influenciada aí por uma série de atores políticos que acham que isso é positivo. Vamos avançar. O próximo bioma que a gente vai trabalhar é o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil e da América Latina, porque o Cerrado ele não comporta só o Brasil, também tem uma parte do Cerrado que vai lá para Bolívia. Professor, Oi, só tirar uma dúvida. O senhor está dando a aula 7, né? Da semana 7. O senhor ainda não chegou a falar da hidrografia ainda não, né? não, hidrografia Ah, tá. já vamos trabalhar na próxima aula, se não me engano, aqui depois eu olho certinho o calendário. É porque lá no... Naquele... Na apostila? Não, na apostila não, no... Claro. No Classroom. No YouTube. Primeiro tá falando sobre a hidrografia e depois que vem esse tema, os biomas brasileiros. Aí Sim, eu segui por ali. foi Tá... um, A ordem tá diferente. sim, sim, mas foi um erro da coordenação, na verdade. Eles passaram um calendário pra gente e na hora de subir os vídeos lá pro canal, eles subiram o vídeo em outra ordem. A gente até falou pro coordenador que estava incorreto, mas ele falou, agora já tá lá, não tem como mudar. Então se baseiem pelas aulas que eu dou aqui. Não que vocês não possam assistir lá, mas as aulas no cronograma correto são as que eu vou dando aqui. Teve uma confusãozinha lá. Inverteram as aulas de bioma com as aulas de hidrografia. Beleza? Eu lembro de ter estudado esse mesmo tema de bioma, só que eu tava até procurando aqui, mas eu não achei as fontes de onde eu peguei o estudo, mas foi relacionado às atividades do nosso curso mesmo. Tinha estudado bioma já em uma videoaula no, acho que relacionado ao tema de geografia, mas também tinha estudado o mesmo tema de bioma, só que nas aulas de biologia. Sim, são bem. Andam juntas, né? Biografia e biografia. Biologia e geografia, nesse caso, eles andam bem juntinhos. A geografia ela vai ficar esbarrando em várias outras matérias aí. As ciências estão sempre andando juntas. Lembra lá na primeira aula que eu estava falando de cartografia e alguém me falou que enquanto eu estava falando de cartografia, na matemática também estava falando
de um tema bem parecido. Então a gente vai, às vezes, vai ficar esbarrando aí nesses mesmos temas. Se Ela vocês tem acharem, bastante isso. se vocês acharem que tiver repetitivo, que já tiver sanado, a gente pode avançar rápido também. É com vocês mesmo. Então, eu já tinha estudado, né? Não sei como é que Professor, tá a turma em relação ao tema. Fala, Thaís. professor, por que o Cerrado é conhecido como savana brasileira? Vamos lá, uma boa Mas a pergunta. diversidade, alguma coisa assim? Uma boa pergunta. A savana, que é o bioma que tem lá na África, a diferença dela pro cerrado, óbvio, além de estar num outro continente, biologicamente e biogeograficamente são bem parecidos. É por isso que ela é chamada pelas características dela de ecossistema mesmo. Se vocês olharem fotos da savana africana, vocês vão reparar que ela tem uma característica biológica e de formação de biodiversidade que ela é bem parecida com o cerrado brasileiro. Tanto a formação das árvores, das gramíneas, tanto a formação também por ser num lugar de planícies, até os animais que existem na savana africana se assemelham a alguns animais que existem aqui na América do Sul, no cerrado. É, é muito pela semelhança mesmo. E até a latitude, lembrem lá da primeira aula, até a latitude do cerrado e da savana é próxima. Assim, se a gente for observar em perspectiva, a savana africana e o cerrado brasileiro barra sul-americano estão bem na mesma latitude. Assim. É por isso que ela é chamada e conhecida como um bioma de savana. Mas o nome oficial é cerrado. Não se prendam a essa curiosidade. É mais a título de comparação. E ele é avançando. Por que Oi, árido, só semiárido? não consegui entender, deu uma picotada. Por que aqui no Brasil não existe clima árido, só semiárido? A gente está num processo de avanço para ter um clima árido. Mas por uma série de fatores, a gente ainda não tem um clima árido, né? Lembre que os climas, a gente vai ter uma aula de clima específico que eu vou trabalhar porque exatamente tem o clima árido, o clima semiárido, o clima tropical e de como tudo isso é influenciado pelas massas de ar, pela formação vegetal, né? A Amazônia ela é um grande fator de influência, por exemplo, para que a gente ainda não tenha um clima totalmente árido no Brasil, mas está em grande e rápido acelerado o processo para que a gente tenha. Muito também por influência humana, né? Esse processo está sendo acelerado por influência humana. Posso avançar? Isso que eu ia perguntar, por causa do desmatamento e tal. Também, Pode. também. Mas é um processo que seria natural, mas que está sendo acelerado. Entende? Tá, entendi. Beleza. E é isso, o Cerrado ele fica numa ilha ali, basicamente, entre a Amazônia, com a Caatinga, ele fica no meio do Brasil, como eu mostrei naquele mapa lá, Pantanal e também com a Mata Atlântica. Ele tem esses pontos de conexão com todos os outros biomas principais do Brasil. E fixem isso também, que isso é bem importante. Sobre o bioma Cerrado, que tem basicamente como se fossem duas grandes estações úmidas. Uma estação bem. Duas grandes estações, na verdade. Uma bem úmida e uma bem seca. Primavera e verão, chove bastante no Cerrado. A gente vai ver essa foto aqui. Ela é de uma época intermediária que está caminhando para a seca. E marcadamente chove bastante na primavera e no verão, mas quando chega outono e inverno, meu amigo, o Cerrado fica um clima extremamente seco, sem chuva e extremamente com baixa umidade, né? Se vocês acompanham aí a televisão, a gente vê lá em Goiás, por exemplo, é bem assustador, o nível de umidade lá fica bem baixo,
o nível de umidade assim recomendado é acima, por exemplo, de 60%, e lá fica uma coisa assustadora em 15%, né? Que sua pele chega toda ressecada, lábios assim, uma coisa bem difícil respirar até também quando tá com uma baixa umidade dessa forma. Professor, até aquele problema que a gente estava vendo nos jornais, tudo bem que foi intensificado pela ação dos homens, mas que já é até esperado basicamente do ano das queimadas naturais, né? Também. Fica tão seco que a mata ela simplesmente não aguenta e já entra em combustão, né? Pelo calor. Sim, porque naturalmente lá já teria essas estações são bem delimitadas mesmo, mas quando você vai tirando um pouco de cobertura vegetal que tem, né? Se é um lugar seco, mas que tem bastante árvore, dá uma segurada assim na temperatura, fica um pouco mais calor, fica um pouco menos calor, e também dá uma segurada na questão da umidade do ar, né? Porque as árvores estão ali, estão fazendo um processo de fotossíntese, fica um negócio mais aceitável, mais dentro dos limites. Se você derruba tudo e numa área urbana, por exemplo, que já tem uma tendência a ser mais quente, isso é extremamente debilitado, né? Então, e quando você está atacando fogo, isso daí tem é o triplo plus, né? Vamos dizer assim, tem esse plus de degradação e de debilidade mesmo para a vida humana, né? Fica uma coisa bem difícil, Foge do controle, né? totalmente. E é um bioma que também, assim como a Amazônia, está bem ameaçado com o avanço do agronegócio, né? Do agrobusiness, que está devastando assim, o cerrado. Fica ali no caminho do avanço da soja, da expansão da fronteira agrícola também. Tanto porque é mais fácil até de destruir, né? E visivelmente, né? Vocês reparem na foto, não tem grandes árvores no cerrado. Então é mais fácil chegar ali, passa um trator, limpa ali aquelas gramíneas, derruba as poucas árvores que tem e pronto. Virou pasto pro gado e virou um lugar propício também para plantação de é, outras formas de plantação que não são locais, né? Isso interfere totalmente também no ecossistema local. Avançando para um outro bioma, e aí a gente vai chegar lá onde a Thaís tinha falado um pouco lá, perguntou do que a gente não tinha clima árido e tudo mais. A Caatinga. A Caatinga ela compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupa boa parte lá do Nordeste, na porção oriental do Nordeste, também pega um pouco lá de Tocantins. E lá no norte de Minas Gerais também tem esse clima de Caatinga. E o clima é semiárido. Tem uma época, um período de chuva que dura uns 3, 4 meses, mas que, num geral, apresenta baixíssimos índices pluviométricos, né? Por isso que a gente tem, se vocês repararem na fotografia, tem formações desse tipo de vegetação que é bastante adaptada, já é quase uma vegetação de clima quase desértico, né? Essa foto é na Chapada Diamantina, lá na Bahia, que tem um clima bem seco assim também. E está passando por um processo de desertificação, né? Isso responde um pouco já a pergunta da Thaís também, mas a gente vai avançar um pouco mais nesse tema quando eu der a aula de clima, para a gente ficar mais ligado sobre os climas do Brasil, né? Mas o processo de desertificação, como eu tinha falado antes, é tanto por um processo natural, mas também por um processo de intervenção humana. Tanto pode ser por manejo agrícola inadequado, né, que você vai tirando a cobertura vegetal dali, ou tirando a cobertura vegetal de lugares próximos, né, de outros biomas que influenciam a caatinga. Os biomas eles são conectados uns aos outros, então sofrem uma influência da devastação do outro. Vamos avançar.
chegando aqui no Sudeste, né? Na Mata Atlântica. A Mata Atlântica originalmente ocupava cerca de 13% do território brasileiro. Ela compreende todo o litoral brasileiro, do lado do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte lá em cima. Essa faixa litorânea de todos esses estados é composta de Mata Atlântica, né? Deveria ser, né? E tem ela é rica em ecossistemas, assim, biodiversidade. Onde tem um resquício de floresta, a gente vê que é um lugar que tem bastante riqueza de ecossistema, de biodiversidade, de fauna, de flora, bastante animais, assim. E também variedades incríveis de árvores, onde ainda não foi devastado pelo homem. Não sei se vocês já foram, por exemplo, na Floresta da Tijuca. Tem ou, não sei, Parque do Gerro do Sinó, aqui mais para a área da Zona Oeste e Baixada Fluminense. Também temos Parque Estadual da Pedra Branca, se tiver alguém que é da área da freguesia ali. Tem também outros parques pela cidade que a gente vê que tem esse resquício de floresta de Mata Atlântica, que é bem rico assim de vegetação. Mas hoje em dia resta menos de 10% da mata nativa, que sofreu um intenso processo de desmatamento e também uma extinção de diversas espécies. Ao longo do ano, a Mata Atlântica, tal qual a Amazônia, ela tem altos índices pluviométricos, né, de chuva. Chove bastante na Amazônia. E possui solos espessos, né, mas que são pobres de nutrientes, porque como todo lugar que chove muito, vai perdendo um pouco dos nutrientes, né? E dentro desse bioma Mata Atlântica tem formações de biomas também pequenos assim, de restingas e manguezais. E também penúltimo bioma, acho que a gente consegue rapidinho finalizar os biomas, é o bioma Pantanal, que é um dos menores, assim, né? Na verdade é o menor bioma do Brasil em extensão territorial, ocupa só 2% do território nacional. No Brasil mesmo ele está em parte do Mato Grosso, a parte norte do Mato Grosso é a Amazônia, a parte sul é Pantanal e quase todo o estado do Mato Grosso do Sul, né? E tal qual a maioria dos biomas brasileiros também tem grande biodiversidade e também está um pouco ameaçado pela ação antrópica, que é a ação do homem. Também pelo avanço do agronegócio, né? Um lugar assim que tem bastante rios, então o pessoal do agronegócio cresce o olho, né, para lugares assim que tem um solo bastante rico. O Pantanal, porque planícies inundadas, né? O Pantanal é uma planície inundada que tem muitas estações de chuva, né? O Pantanal basicamente chove o ano inteiro, tal qual a Amazônia, né? Tem um período de uma seca bem marcada, mas chove bastante no Pantanal. E por último, o segundo menor bioma também do Brasil, quase do mesmo tamanho que o Pantanal, tem o bioma de Pampa. Fica lá no Rio Grande do Sul. Também não é um bioma só brasileiro. O Pantanal também não é só brasileiro. Tem Pantanal no Paraguai e na Argentina. E o Pampa também não é um bioma só brasileiro. Tem Pampa lá também na Argentina e no Uruguai. É um bioma que é caracterizado naturalmente por áreas assim, como vocês podem ver na imagem, que é bem com pouca vegetação. Parece até que teve uma intervenção humana, né? Essa foto parece aquelas capas do Windows. Mas é uma vegetação, um bioma que é bem marcado por ser assim, naturalmente. Com extensas campos dessa forma assim, que favorece até para favorece mesmo a agropecuária, né, por exemplo. O processo de ocupação do território brasileiro e de exploração pelos europeus, essa área ficou marcada por isso, assim, porque
são grandes e facilitava, né? Não precisava derrubar tanta árvore sem preocupar. Já tinham os indígenas que ocupavam ali já se utilizavam disso, né? Para plantação, tudo mais. E quando os europeus chegaram para explorar, né? E devastar e derrubar os indígenas, utilizaram, né, as próprias ferramentas que os indígenas já utilizavam nos pampas. Rapidinho, acho que antes de acabar, acho que dá pra gente passar pelo menos um exercíciozinho pra gente fixar aqui a aula de hoje. Eu coloquei aqui uma pergunta, vou querer que vocês respondam para mim, pra gente ver se fixou legal mesmo tudo que eu falei na aula de hoje. Eu vou ler aqui e eu espero que vocês respondam. Vamos lá. Leia a seguir. Essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e a outra chuvosa, como no Planalto Central. Dois estratos a identificam: um arbóreo, arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de casca espessa, e outro herbáceo, geralmente dispostos em tufos. Marque a opção que corresponde ao bioma descrito: cerrado, caatinga, floresta tropical, mata semiúmida ou uma formação do Pantanal. Qual vocês acham que é o bioma que está descrito na questão? Cerrado. Cerrado. Quem mais? Quem dá mais? Todo mundo acha que é cerrado? Tô pensando aqui, mas desculpa o barulho, tá? Que tá tendo aula aqui. Mas eu acho que é cerrado mesmo. Vou adiantar vocês, então vocês estão certos. Acho que se vocês pegarem bem, lembra que eu falei. Lembrem que tem uma estação bem seca e uma outra estação bem chuvosa. Esse é o Cerrado brasileiro. Alguém pediu para entrar agora. Acho que ele vai assistir somente as respostas. Vamos lá. Se alguém não colocou o nome no chat, o vídeo vai se encerrar daqui a pouco. Não colocou ainda, ou coloca aqui ou coloca lá no WhatsApp, tá bom, pessoal? Que é a forma da gente fazer a chamada, não esqueça. Vou colocar só mais uma questão, só pra gente fixar. E aí a gente faz junto essa. Em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil possui diversos tipos de vegetação, apresentando um complexo mostruário das principais paisagens e ecologias do planeta. Faça a correspondência correta entre os biomas e as regiões brasileiras. Eu vou ler primeiro o que está do lado direito, e aí eu leio o que está do lado direito e vocês me digam onde fica localizado esse bioma, beleza? Acho que assim a gente vai rápido ajudando. Assim parece mais organizado. Beleza. O Pampa, pessoal, onde fica localizado? Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso. Beleza, número 6. O Cerrado, onde fica? Região Centro. Centro, isso aí. Centro. Cortou a palavra ali, era Centro-Oeste, né? Na hora de eu colocar pra cá, cortou, mas tá certo. Pantanal, onde fica, gente? Mato Grosso do Sul. Boa. Caatinga, onde fica? Nordeste. Boa. E a Mata Atlântica? Sudeste. Sudeste, mas também, não esqueçam, todo o litoral brasileiro, toda a formação de mata também é formação de Mata Atlântica, mas principalmente no Sudeste, mas também tem Mata Atlântica no Nordeste e no Sul do Brasil. E a floresta Pega amazônica? toda a extensão ali da costa atlântica, né? Toda a costa atlântica brasileira, isso aí. E a floresta amazônica? Norte. Norte. Isso aí. Norte. Tinham mais alguns exercícios, mas já tá dando a hora pra gente. Então vou avançar aqui pra gente finalizar o que a gente viu hoje. A gente viu as formas de relevo, né? Eu finalizei aquela aula de relevo que a gente tinha começado lá 2 semanas atrás.
que são as montanhas, os planaltos, planícies, depressões. E introduzimos agora o tema de biomas. Expliquei o que são os biomas e mostrei quais são os biomas brasileiros. E eu recomendo agora que vocês leiam, né? Eu vi que tem uma galera que está acompanhando os vídeos no YouTube, muito bom. Esse tema tá na apostila, tem um texto muito da hora na apostila, recomendo bastante. Capítulo 5 no módulo 2 do capítulo 5, a partir da página 62, que trata exatamente sobre os biomas, né, domínios morfoclimáticos, tudo mais. É bem interessante que vocês leiam isso. Beleza, pessoal? Ficou claro? Tudo? Tudo certo. Sim.